Hoje nós vamos fazer biscoito de polvilho. Essa é uma receita do meu pai, da minha mãe, que eles me passaram. Eu costumo fazer de vez em quando, mas já tem um tempinho que eu não faço. E aí outro dia eu tinha até comentado com uma amiga minha, né, falando de receita de pão de queijo, receita de biscoito. Aí eu falei que a única diferença do pão de queijo pro biscoito de polvilho, essa receita que a gente faz, é que o biscoito não vai leite. Aí ela falou, nossa, que bom, porque eu tenho intolerância à lactose e aí vai ser uma boa opção, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes que a gente vai usar pra poder fazer o biscoito. E o biscoito é bom que ele assa mais rápido do que o pão de queijo, assim. Ele fica uma massa, acho que mais levinha, assim, então ele, não sei se seria o formato, eu sei que ele assa mais rápido e a gente quer comer igual pipoca. E fica muito bom, bem melhor do que esses que a gente compra. Então, o que nós vamos usar de ingrediente aqui? A gente vai usar polvilho doce. Hoje eu vou usar esse da Marfil aqui, que outro dia meu pai e minha mãe veio, aí eles trouxeram pra mim. Aqui em São Paulo eu nunca vi pra comprar desse. Óleo, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo que você tiver aí, água, sal e ovo. Os ingredientes do biscoito são só esses. Diferente do pão de queijo, que vai mais queijo, né? E o leite. Então, assim, o biscoito não vai queijo e não vai leite. E aí, nós vamos precisar também de um copo pra gente poder fazer a medida. Hoje eu vou usar esse copo de alumínio aqui. E uma panela, uma leiteirinha assim, pra gente poder ferver os líquidos pra poder escaldar o polvilho. E a gente vai precisar de um saquinho também. Hoje eu vou usar esse saquinho aqui, que esses saquinhos de zip, eles são mais grossos assim, e aí ele não fura, né, fácil. Antigamente a gente usava saquinho de leite, né, mas hoje em dia é difícil achar leite de saquinho, aqui em São Paulo não vende. Às vezes saquinho de arroz, saquinho de feijão, né, esse saquinho mais grosso. Ou então, se você tiver, né, aquele saco de confeiteiro. Eu tenho um, mas ele não tá aqui. E aí eu vou fazer do saquinho, que dá certo também, que antes de ter eu fazia nele. E aí funciona também, é funcional. O importante é isso. Aí hoje eu vou fazer o biscoito aqui na batedeira. Se você não tiver uma batedeira que dá conta de bater massa pesada, vai na mão mesmo. E aí nós vamos fazer a medida aqui para poder escaldar, fazer os líquidos para escaldar a massa, né? E aí aqui eu vou colocar um copo de água e 1,5 copo de óleo. Aqui eu coloquei um e vou colocar mais meio. Aí a gente coloca essa mistura no fogo, ferveu, a gente desliga e agora nós vamos escaldar o polvilho. Agora nós vamos escaldar aqui o polvilho. Aí a gente deixou a massa esfriar para poder entrar com o ovo, senão o ovo cozinha. Aí nós vamos colocar 1 colher de sopa de sal. E a gente vai entrando com o ovo e vai batendo até dar o ponto. A quantidade do ovo, aí até dar o ponto da massa, porque aí vai variar. Às vezes seu ovo é caipira, ou se é um ovo de granja, que é um ovo maior. Então, assim, nós vamos colocando o ovo e batendo. Então, qual que é o ponto da massa? Pro biscoito, é um ponto de uma massa mais mole, porque a gente vai precisar espremer ela no saquinho. Então, ela tem que estar mole, porque se ela estiver dura, vai ficar mais difícil para espremer. Então, por isso a gente acerta o ponto da massa com o ovo e aí é no olho. Então, agora aqui, eu vou abrir o saquinho e vou colocar a massa aqui dentro. Por enquanto, a gente não faz o furo. A gente vai encher para depois a gente cortar. Para depois a gente poder espremer. Enchi o saquinho aqui, olha como que ficou. Aqui você não precisa fechar ele não, tá? Pode deixar aberto, mas ajeita a massa aí mais pro fundo. E aí aqui a gente vai cortar com a tesoura. Mais ou menos assim. Cuidado aí, senão a tesoura aqui tá meia cega.
Você não cortar muito grande de uma vez só, senão fica muito bocudo, sabe? Aí depois fica aqueles biscoitão muito grosso assim, né? E aí que ele vai crescer, tá? Aí agora a gente vai espremer ele aqui na forma. Vou colocar do lado de cá pra ficar pra ver melhor. E aí a gente vai espremendo aqui e fazendo os palitinhos. Aí, como se diz pra criança, quiser fazer os desenhos, letra do nome, aí vai da criatividade. Aí vai da criatividade de cada um. Então aqui eu fiz só uma forma, vou colocar pra assar. E eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz com o biscoito, né? Às vezes eu faço com pão de queijo, de fazer e colocar pra congelar. A única diferença que você assar ele na hora e depois você, tipo, colocar a massa na geladeira ou no freezer, é que ela não vai crescer igual ela cresce na hora, mas fica bom do mesmo jeito. E aí a massa também, ou você pode fazer, por exemplo, os palitinhos aqui, colocar a forma no freezer e congelar, ou então você pode deixar dentro do saquinho assim e tampa aqui, né, para a massa não ressecar, e coloca na geladeira, né, sem ser no freezer. E aí essa massa não perde assim rápido, dura aí uma semana, porque aí às vezes, né, você não tem espaço no freezer, não quer congelar, quer deixar aqui no saquinho para ficar mais prático, dá certo também. Aí essa forma aqui eu vou congelar e aí também quando você for espremer, você precisa deixar um espaço entre o outro para eles poderem não grudar. E também quando for assar, ele vai crescer, né? No caso, a forma que eu coloquei ali no forno. E para essa receita aqui, eu usei 9 ovos. Então, assim, o polvilho que eu tô usando é um polvilho mais, assim, caipira. Então, é um polvilho mais grosso, então ele vai pedir mais ovo. Esses polvilhos que às vezes a gente compra no mercado, que é mais industrializado, ele é um polvilho mais fino, então ele vai pedir menos ovo, porque ele vai absorver ali mais rápido os líquidos, né, e também o ovo. Então ele vai pedir menos ovo, porque ele tem uma textura mais assim, como se fosse uma maisena. Ó, o biscoito assou, e aí a gente precisa deixar ele mais assadinho assim, porque senão se tirar antes, aí ele murcha. E aí ele vai ficar mochibento assim, não vai ficar crocante, igual ficou aqui, ó. Olha como que fica. Tá vendo? E aí, em Minas, a gente chama de biscoito. Mas aqui em São Paulo, eles falam chipa. E o pessoal do Nordeste conhece como peta. Mas é tudo uma coisa só. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão.